E hoje nós iremos ouvir a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 7. Entender esse texto e ver o que Deus quer falar com a gente por meio desse texto. Por que Deus deixou esse texto registrado na palavra dele para nós? E como Deus transforma as nossas vidas por meio da palavra dele. E eu quero ler então com você 1 Samuel capítulo 7, versos 2 a 17. Preste atenção na leitura do texto e naquilo que Deus tem para você aqui nessa manhã. Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos os dias se passaram que chegaram a 20 anos. Eu não sei quantos estavam aqui na semana passada, mas se você estava aqui, você vai se lembrar que o texto que nós estudamos na semana passada, 1 Samuel capítulo 6, a arca voltou para a nação de Israel, mas o povo tratou das coisas de Deus de maneira diferente daquilo que Deus tinha planejado e Deus tinha colocado na palavra dele, e por isso então eles fazem um culto a Deus que termina com 70 pessoas mortas. Não sei quantos estavam aqui na semana passada, e o que a gente falou na semana passada é que uma coisa que a palavra de Deus nos ensina é que a gente não encontra Deus se a gente buscar do nosso próprio jeito. Deus é quem estabelece como nos achegamos a Ele e qual é o caminho para nos achegarmos até Ele. E aí o texto então diz que todo mundo ficou com medo depois de um monte de gente ter morrido, e eles mandaram a arca para essa região aí de Kiriat Jearim. Então o texto começa dizendo o seguinte: a arca ficou lá e passou 20 anos. E a arca ficou 20 anos lá nesse lugar em Kiriat Jearim. Vou continuar a leitura do texto. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor, porque durante esse período eles ficaram debaixo do jugo do povo filisteu. Então eles estavam sofrendo debaixo da opressão do povo filisteu, que era um dos povos vizinhos. O texto continua. Samuel falou a toda a casa de Israel dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele, e Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. E Samuel disse mais: congreguem todo o Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia, o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gate. E até os territórios ao redor delas, Israel tirou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel durante todos os dias da sua vida. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você e falando algumas questões aí que tem a ver com esse texto que nós iremos ler. Na visão da nossa cultura, eu quero fazer essa pergunta para você: como destravar a sua vida? Você já deve ter ouvido essa palavra, e essa é uma coisa que... coach é uma coisa que está na moda hoje em dia. Se você vai assistir qualquer vídeo no YouTube, de repente aparece uma propaganda. Se você quiser destravar a sua vida, clique no botão abaixo e você vai ver. E a gente vê bastante gente falando sobre isso. A sua vida está travada. E como que você destrava a sua vida? E normalmente quando as pessoas falam isso, elas estão pensando na questão financeira, né? Na questão de como você prosperar, como você ganhar bastante dinheiro. Mas normalmente, se você clicar no botãozinho lá, e eu não indico você a fazer isso, mas se você não clicar no botãozinho lá, como destravar a sua vida, normalmente as pessoas vão falar de 3 coisas para você destravar a sua vida. Primeiro, que você precisa ter amor próprio. Você precisa se amar.
Você precisa se valorizar. Chega de ficar pensando nos outros. Chega de ficar se entregando para os outros. Está na hora de você valorizar os seus sonhos, correr atrás dos seus sonhos e assim por diante. Fala-se muito também sobre autoconfiança. Você precisa acreditar em você mesmo. O único obstáculo entre você e os seus sonhos é você mesmo. E se você acreditar, se você tal, e aí tem a outra coisa que entra junto, é a autodisciplina. Se você tiver amor próprio, autoconfiança e autodisciplina, você vai chegar aonde você quiser. E tem uma música antiga do Renato Russo que traz bem essa ideia. Você lembra dessa música? Se você quiser alguém para confiar, confie em quem? Em si mesmo. Quem acredita, sempre alcança. Tá vendo? Coach é um negócio, não é novo não, gente. Isso daí, a ideia tá por aí faz tempo. Quem acredita sempre alcança. Mas sabe qual é a realidade? A gente pensa isso que o mundo fala, é um discurso bonito, o pessoal ganha dinheiro vendendo esse tipo de discurso. Mas qual que é a realidade? Quando a gente vai para a realidade do nosso mundo, o que a gente vê? Primeiro, pessoas que se amam demais, a ponto de serem egocêntricas, então elas se relacionam querendo usar as pessoas, elas não aceitam ouvir críticas, porque quem são as pessoas para falar alguma coisa delas? Elas nunca acham que estão erradas, e ao mesmo tempo são extremamente inseguras, porque quando a gente se apega demais à nossa própria autoimagem, a gente se torna inseguro, porque qualquer coisa que acontecer, qualquer pessoa que me ameaçar de alguma forma, aquilo me rouba a paz. Esse é um retrato da nossa realidade. Pessoas, uma briga de ego, e aí você vê o seguinte, você abre no Instagram e você vê a pessoa tendo que alimentar uma imagem que todo mundo sabe que ela não tem. Mas só posta umas fotinhos lá para todo mundo, para passar uma imagem. Esse é o retrato da nossa sociedade. São pessoas, fala muito de autoconfiança, você tem que confiar em si mesmo, etc. Mas a verdade é que quando a gente começa a viver a vida, a gente percebe o seguinte, a vida não está nas nossas mãos, tá? Pensa aí na sua vida e nos planos que você fez quando era jovem. Quantos % deles foram concluídos? A minoria, né? Você pode acreditar em você, você pode correr atrás, você pode ter autoconfiança. A vida não funciona assim. A vida não está nas nossas mãos. E sabe o que a gente mais vê na nossa sociedade? Pessoas frustradas, pessoas ansiosas, pessoas depressivas muitas vezes. Por quê? Porque elas achavam que tudo estava na mão delas. Mas elas começam a viver a vida e percebem que nada está na mão delas. E até essa ideia de autodisciplina, que se você se esforçar e tal, você chega lá. O que a gente vê é o seguinte, você pode se esforçar. A maioria das pessoas nunca vai alcançar aquilo que desejam. São pouquíssimas as pessoas que chegam onde elas queriam chegar. Por mais esforçadas que elas sejam. Esse não é o quadro da vida. A realidade não é assim. E sabe qual é a realidade então que a gente vê? Um monte de gente que sente que a sua vida está travada. E aí eles, não, eu preciso me esforçar um pouco mais. Eu preciso acordar um pouco mais cedo. Eu preciso ter mais autoconfiança. Eu preciso ter mais amor próprio. E fica nesse ciclo que parece que não chega nunca em lugar nenhum. Muitos sentem que a sua família está travada, que o seu casamento está travado, que o seu trabalho está travado, que a sua vida espiritual está travada. E qual é o caminho então para destravar a nossa vida? Qual é o caminho para a gente chegar lá? Mais amor próprio, mais autoconfiança, mais disciplina? E aqui só um parênteses importante. Quando eu falo aqui de destravar, eu estou só usando um termo que a nossa cultura usa, mas eu estou longe de ser um coach e um coach gospel, tá? Eu acho que esse não é o caminho. Mas, quando eu falo aqui de destravar a sua vida, a minha pergunta é a seguinte, como então viver essa vida de sabedoria, de paz, de satisfação? Onde eu sei que eu não vou ter tudo que eu quero. Mas como conseguir viver bem, apesar de não ter tudo que eu quero? E o tema que eu quero dar para a minha reflexão nessa manhã, a partir desse texto, é que arrependimento é a chave para destravar a sua vida. E destravar aqui num sentido bíblico, usando um termo aqui da nossa sociedade só para chamar sua atenção, mas a ideia do destravar aqui é como viver essa vida, mesmo quando as coisas não são do jeito que eu queria que fosse. Como viver uma vida em paz, desfrutando da alegria que vem do Senhor. Como viver a restauração de Deus a cada dia. E aqui, o que a gente aprende nesse texto é que a chave para destravar de fato a nossa vida, gente, é o arrependimento. O arrependimento como um estilo de vida. É viver uma vida de arrependimento. E aqui, antes da gente entrar no texto, o contexto de 1 Samuel capítulo 7 aqui, só para a gente lembrar onde é que a gente está na história. Lembre-se disso. 1 Samuel capítulo 4 fala que os israelitas vão cheios de confiança para a batalha. Levam a arca de Deus junto com eles. Mesmo eles estando com o coração distante do Senhor, e eles são derrotados na batalha, a arca vai embora e você estava aqui, você acompanhou toda essa história. Capítulo 5 e 6, a arca volta para os israelitas. Quando a arca volta, todo mundo festeja, mas eles fazem um culto que termina com Deus promovendo uma grande matança, porque eles buscaram a Deus do jeito errado. A gente viu isso na semana passada. Hoje a gente vai ver o seguinte, depois de 20 anos sofrendo debaixo do jugo dos filisteus, Deus levanta Samuel para destravar a vida do povo. Eles estão há 20 anos sofrendo com essa história toda.
Então Deus levanta Samuel para destravar essa história. E qual foi a chave? Qual foi o caminho? Arrependimento. Porque arrependimento é a chave para destravar de fato a nossa vida, gente. Arrependimento e fé no Senhor, e preste atenção nisso, porque essa é a tese que eu vou trabalhar a partir disso. Arrependimento e fé não é uma coisa que a gente faz uma vez na nossa vida. Arrependimento e fé é um estilo de vida diante do Senhor. E mais do que isso, é o estilo de vida vitorioso, vamos colocar assim. É o estilo de vida abundante. O Davi leu aqui na liturgia, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram. Quando nós vivemos dessa forma, e eu vou explicar melhor o que é isso, com esse estilo de vida diante do Senhor, nós desfrutamos da graça que vem dos céus. Nós desfrutamos dessa bem-aventurança, da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Porque arrependimento é a chave para destravar a sua vida. E o que eu quero fazer, então, a partir desse texto, é mostrar o que é uma vida de arrependimento. E eu quero elencar aqui 5 características que faz parte de uma vida de arrependimento. Pretendo passar rápido por cada ponto, porque são bastante pontos, mas eu quero trazer aqui o que é de fato uma vida de arrependimento, e eu quero que você, o tempo todo, desde agora, você comece a pensar, será que eu vivo uma vida com um coração arrependido? Será que arrependimento é o meu estilo de vida? E eu quero que você pense nisso à medida que a gente for meditando aqui. E a primeira característica que eu quero trazer a partir desse texto, sobre o que é uma vida de arrependimento, é que arrependimento é uma decisão pessoal. É uma coisa que nós tomamos essa iniciativa diante do Senhor, reconhecendo e dando esse passo ao Senhor. O texto começa então dizendo que fazia 20 anos que eles estavam debaixo do jugo filisteu. E eles estavam, o verso primeiro diz que eles estavam lamentando por isso, suspirando por isso. Traz a ideia seguinte, uma pessoa que está sofrendo com uma situação e constantemente ele está falando, Deus, eu não estou aguentando mais, eu não estou aguentando mais, eu não estou aguentando mais. E eles estão há 20 anos nessa situação. E então chega Samuel e fala o seguinte, gente, é o seguinte, vocês estão aí, vocês sempre falam, Deus tem misericórdia da gente, Deus tem misericórdia da gente, mas, e aí o verso 3, Samuel falou à casa de Israel, se é mesmo de todo o coração que vocês estão se voltando ao Senhor, então tomem uma atitude. Tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes e preparem o coração e sirvam somente ao Senhor. Aqui a ideia, percebe o seguinte, eles estavam suspirando ao Senhor, lamentando tudo mais, mas eles continuavam fazendo tudo errado do jeito que eles sempre fizeram. Toda a desgraça que eles estavam, era exatamente porque eles estavam debaixo da disciplina de Deus. E eles estão clamando ao Senhor, mas eles continuam fazendo as mesmas coisas. E Samuel fala, vocês estão de fato se voltando ao Senhor? Então sim, tomem uma atitude. Voltem-se ao Senhor de todo o coração. Joguem fora os deuses. E se voltem somente ao Senhor de todo o coração. E é legal isso daqui porque quando Samuel chama eles ao arrependimento, como que eles reagem? Eles falam assim, Samuel, eu vou orar para ver se é isso que Deus tem para mim. Eu vou orar para... Não, eles olham, ouvem esse chamado e falam, então tá bom. E o texto vai dizer que eles vão para suas casas, começam a pegar todas as estatuetas que eles tinham lá e jogar fora. E quebrar as estátuas diante do Senhor. E aqui, gente, preste atenção nisso. Uma vida de arrependimento é uma vida onde nós estamos constantemente tomando novas iniciativas. Nós estamos constantemente olhando para as coisas que estão erradas, para as coisas que desagradam ao Senhor, e tomando a iniciativa para lidar com aquilo. Por que isso daqui pode parecer uma coisa óbvia, mas não é muito? Porque é muito comum pessoas que vivem assim. Eu sei que eu preciso mexer em algumas coisas, mas enquanto tal pessoa não tomar atitude, eu também não vou fazer nada. Quantas vezes eu já ouvi isso? Por que é só eu que tenho que fazer? Não, eu posso até fazer, mas só se ela vir junto comigo, só se ele fizer também. Não sou só eu que estou errado nessa história? E quantas vezes a gente fica esperando outras pessoas para fazer aquilo que a gente deveria fazer? Esse texto nos ensina uma coisa, arrependimento, uma vida de arrependimento é um negócio seguinte, sou eu e Deus. E eu entendi esse negócio, então tá bom, então eu vou tomar uma atitude diante do Senhor. Arrependidos não ficam esperando outros tomarem atitude. E arrependidos também, preste atenção nisso, não ficam esperando Deus tocar no coração e colocar sentimento e vontade. Quantas vezes eu já ouvi isso daqui? Não, eu sei que eu estou errado, mas olha, eu tenho orado para Deus colocar isso no meu coração. Eu tenho orado para Deus colocar... Se você ficar esperando, você ter vontade de fazer aquilo que você tem que fazer, sabe quando que você vai fazer? Nunca. E a caminhada com o Senhor é exatamente a gente conseguir e a gente caminhar entendendo o seguinte, eu tenho que lutar contra o meu próprio coração. Uma vida de arrependimento é uma vida onde nós estamos tomando atitudes constantes diante do Senhor. Não fique esperando os outros. Não fique esperando Deus mudar o meu coração, os meus sentimentos. Isso é uma coisa que a gente ouve bastante assim, tal pessoa me ofendeu. E a pessoa está assim, cheia de mágoas. E aí você fala, você tem que perdoar. A palavra de Deus diz que você tem que perdoar. A pessoa errou contra você e você errou contra Deus, porque guardar mágoa é pecado contra Deus. E aí a pessoa fala, não, eu sei, e eu tenho orado para Deus mudar meu coração. Sabe quando que Deus vai mudar seu coração para você perdoar? Nunca. O chamado é perdoe. Não precisa ter o coração
morrendo de amores. Percebe que arrependimento, gente, é uma decisão pessoal diante do Senhor. Deus chama, Samuel chama o povo e o povo fala, ok, vamos fazer isso. Segunda característica do arrependimento, de uma vida de arrependimento, é que uma pessoa que tem uma vida de arrependimento é uma pessoa que vive reconhecendo e confessando os seus pecados. O texto vai dizer que então, os filhos de Israel tiraram do seu meio, os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Baalins e Astarotes eram estatuetas que eles tinham lá para alguns deuses. Então, pense nessa imagem. Samuel, está todo mundo sofrendo, Samuel vai lá e fala, vocês estão de coração mesmo? Então, vamos lá, gente, toma uma atitude. E aí todo mundo entra, cada um nas suas casas, começa a limpar todos os armários, pegar as estátuas, jogar no chão, quebrar, jogar fora e tudo mais. Porque lembre-se de uma coisa, e preste atenção nisso. O nosso Deus, e a gente já viu isso alguns domingos aqui atrás, o nosso Deus, ele é exclusivista. Uma das características do Deus verdadeiro é o seguinte, ele não aceita dividir o espaço com ninguém. Então não tem como servir a Deus e servir mais algumas coisas. Ou é ao Senhor de todo o coração, ou ele não aceita dividir o espaço dele com ninguém. E aqui o povo de Israel estava assim, não é que eles abandonaram e chutaram a Deus, mas além de adorar a Deus, eles tinham a estatueta desse, essa estatueta. E ele fala, olha, se é de todo o coração, joga tudo fora. E aí o texto vai dizer que todo mundo jogou as estatuetas fora e fizeram uma grande reunião lá nesse lugar, Mispá, ou Mispa, depende, alguns falam de um jeito, outros falam de outro. E a única coisa que o povo fala, e é bonito isso daqui, a única coisa que você vai falar assim, você vai ver do povo falando diante de todo esse chamado de Samuel é, nós pecamos contra o Senhor. Uma vida de arrependimento, gente, é uma vida onde eu estou constantemente reconhecendo os meus erros e confessando os meus erros. E algumas coisas, e preste atenção nisso, algumas coisas que são contrárias, e veja se você não é assim. Alguns movimentos que são contrários a uma vida de arrependimento. É quando a gente vive minimizando os nossos erros. Eu errei, mas assim, não, mas ó. Você fica olhando isso, mas olha quantas coisas boas eu faço. Eu fico tentando assim, diminuir aquilo que eu fiz de errado. Não, eu errei, mas quanta gente faz tanta coisa pior. Ah, mas não é tão sério assim, né? Foi só uma coisinha assim. Ou quantas vezes a gente fica justificando os nossos erros. Não, eu sei que eu falei assim, mas é porque no meu trabalho eu estou vivendo um período de muita pressão. Não, mas é porque lá em casa está muito complicado. Ah, não, mas é porque... Ou você tem a terceirização, briga de casal, como que normalmente acontece. É porque você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o outro fala, você está falando de mim? Mas, sabe por que eu sou assim? Porque você, percebe? A gente costuma pegar os nossos erros e colocar a culpa em todo mundo. Até no cachorro, às vezes. Esse cachorro aqui tá louco, me tira do sério. A gente costuma viver assim, terceirizando a culpa. E quantas vezes a gente, às vezes até reconhece que está errado, mas não tem disposição de pedir perdão, não. Não, eu sei que eu estou errado, mas eu me acerto com Deus. E eu não vou conversar com Ele, não, de jeito nenhum. Gente, uma vida de arrependimento é uma vida onde eu estou constantemente falando o seguinte, é verdade, eu errei. Vou fazer uma pergunta aqui para alguém. Quem aqui é perfeito e nunca erra, levanta a mão. Olha, não tem ninguém. Puxa, que surpresa. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem aqui pede perdão para as pessoas quando erra? Não, aí não precisa levantar, só para pensar, só para meditar. Essa é só para pensar. Quando foi a última vez que você sentou com alguém da sua casa e falou, querida, me perdoe. Querido, me perdoe. Meus filhos, me perdoe. Filho, perdão, porque aquela hora, quando eu fui corrigir você, eu não estava com o coração certo. Eu perdi a paciência e eu estava irado. Eu não corrigi você em amor. A pergunta é a seguinte, você vive uma vida de arrependimento de fato? Reconhecendo e confessando seus pecados? Gente, vamos ser sinceros, se a gente vivesse assim, 80% dos problemas que a gente tem em casa a gente não teria, não é verdade? Na maioria das vezes, por que tem os problemas? Porque a gente é duro em reconhecer os nossos erros. A gente não aceita, a gente dá a justificativa. A gente acha que o outro é pior que a gente é assim. Não sei se você lembra, mas quando Adão e Eva pecaram e Deus foi cobrar Adão, Adão, por um acaso você comeu do fruto, o que ele falou? Foi essa mulher que o Senhor me deu. Aí quando Deus vai falar com Eva, Eva, você comeu do fruto? Foi a serpente. A culpa é de todo mundo, menos minha. Uma vida de arrependimento é uma vida onde eu estou constantemente reconhecendo os meus erros. Duas perguntas para você meditar sobre isso. Primeiro, você costuma confessar os seus pecados ao Senhor? Você costuma assim,
nos seus momentos de oração, pedir perdão a Deus pelos seus pecados. E pedir perdão a Deus não é assim, Deus me perdoa pelos meus pecados. É pedir perdão, Senhor, me perdoe, porque hoje, naquela hora, lá com o cara do meu serviço, eu falei de um jeito que eu não deveria falar, não. Me perdoe, porque naquele momento eu pensei tal coisa, tal coisa, tal coisa. Normalmente a gente peca no varejo, mas pede perdão no atacado, né? Nem está pensando direito no que está pedindo perdão. E isso é uma coisa que eu sempre falo, é o seguinte: quando eu chego para minha esposa e eu falo, amor, me perdoe, qual que é a primeira pergunta que a mulher fala? Pelo que você está pedindo perdão? Não, me perdoe se eu fiz qualquer coisa aí que te ofendeu. Ah, não, você nem está arrependido de nada. Você nem está pensando, você nem sabe por que você está pedindo perdão. Porque, de fato, quando eu falo aqui de confessar os pecados, é pensar naquilo que eu fiz. E colocar diante do Senhor, perdão por isso, perdão por isso, perdão por isso. Você costuma pedir perdão ao Senhor? Meditar nisso e pedir perdão ao Senhor? E a segunda pergunta eu já fiz, mas você costuma pedir perdão às pessoas contra quem você erra? Ou muitas vezes você erra contra as pessoas e fala, não, eu me acerto com Deus, mas eu não vou pedir perdão de jeito nenhum. Isso é a marca de um coração não arrependido. Segunda marca de uma vida de arrependimento. Vive reconhecendo e confessando seus pecados. Ah, gente, como as famílias seriam diferentes se a gente vivesse isso daqui dentro de casa. Como resolveria a maioria dos problemas se a gente vivesse assim dentro de casa. Terceira coisa, que faz parte de uma vida de arrependimento, é entristecer-se diante dos pecados. Não só pedir perdão. Porque às vezes a pessoa até pede perdão, mas ela não está nem aí. E ela faz de novo, ela não está preocupada com isso. Ela só pede perdão para não ficar chato. Mas entristecer-se de fato pelos pecados. O texto vai dizer que então todo mundo juntou, lá em Mispa, eles tiraram água, derramaram água diante do Senhor, jejuaram aquele dia e disseram, pecamos contra o Senhor. Eles fazem alguns movimentos. Primeiro, todo mundo junta, porque esse foi um sentimento de comoção coletiva que teve na nação inteira. Eles pegam a água e derramam a água diante do Senhor. A gente não vê em nenhum outro lugar da Bíblia isso acontecer, esse ritual acontecer. E por uma suposição, entende-se que a ideia aqui é o seguinte: eles estão pegando a água, que é aquilo que é mais essencial para as nossas vidas, e derramando diante do Senhor, como um gesto de dependência e humilhação diante de Deus. Eles derramam a água diante do Senhor, jejuam diante do Senhor, e a única coisa que eles falam, Senhor, nós pecamos contra Ti. E eu acho interessante esse texto, porque eles se colocam diante de Deus para reconhecer os seus erros. E uma coisa que marca, e preste atenção nisso, do verdadeiro arrependimento, é uma tristeza, não por causa das consequências que os meus pecados tiveram na minha vida, mas pelos meus pecados contra Deus. Vou dar um exemplo para a coisa ficar clara. Um exemplo que eu sempre gosto de dar quando eu penso sobre isso. Pense num casal que ele é um casal de namorados e de repente a menina parece grávida. E aí eles vêm e dizem, nós erramos, vai para a família, que vergonha, a gente tal, pede perdão e assim por diante. A gente não deveria ter feito isso, etc. A pergunta que eu sempre faço é o seguinte: e se não tivesse engravidado? Será que estaria triste assim? Será que estaria com vergonha assim? E se a resposta for não, é porque é o seguinte: eles não estão verdadeiramente arrependidos. Porque o arrependimento, ele é uma questão entre eu olho para algo que eu faço e isso ofende a Deus, e isso mexe comigo, por causa de Deus, não pelas consequências que isso vai me trazer. É igual a pessoa que comete um crime, aí ela é pega no crime, aí ela fica arrependida. E se não tivesse pego, ela estaria arrependida? No arrependimento verdadeiro, a gente não fica triste porque os meus erros trouxeram consequências ruins para a minha vida, para a minha família, para o meu casamento. Mas mesmo que não tivesse trazido nenhuma consequência ruim, isso ofende a Deus. E isso me entristece, porque eu não quero entristecer o meu Deus. E o povo perde o apetite e começa a chorar, porque eles estão tristes diante do Senhor. E eu faço uma pergunta para você: o que te faz perder o apetite? É muito comum as pessoas, quando elas estão tristes, elas perdem o apetite, né? Hoje, acontece uma coisa muito ruim, essa pessoa fala, olha, hoje eu não quero nem comer. Alguma vez já perdeu o apetite porque você estava triste pelos seus pecados diante de Deus? E aqui eu me lembro do texto que o Davi já leu aqui na liturgia. Sabe quem é feliz? São os pobres de espírito, deles que é o reino dos céus. Sabe quem é feliz, bem-aventurado? Os que choram diante de Deus pelos seus pecados, esses serão consolados. Você vive uma vida de arrependimento? Uma vida entristecendo-se diante dos seus pecados? Ou você só pensa nisso quando assim, dá ruim? Essa é a terceira característica do verdadeiro arrependimento. Quarta característica do verdadeiro arrependimento: disposição em romper e abandonar o pecado. Eu acho interessante esse texto porque o que o texto vai dizer? Que primeiro,
que eles vão lá, pega todas as estatuetas e joga fora. Percebe que eles estão dispostos a romper com determinadas coisas. Eles não estão só tristes. Eles não estão só confessando. Mas eles estão se dispondo a tomar atitudes concretas de rompimento e ruptura. E isso daqui é um ponto importante, preste atenção nisso. O verdadeiro arrependimento, ele só se verifica com ações. Se o povo tivesse reunido, chorado, orado e etc., mas não tivesse jogado os ídolos fora, eles não estavam verdadeiramente arrependidos. E muitas vezes isso acontece, viu, gente? Quantas vezes eu já vi pessoas chorando e falando e fazendo promessas e tudo mais, mas com o tempo, a gente verifica o verdadeiro arrependimento com o tempo e com as atitudes que vão ser tomadas a partir daquilo. Mateus 3,8, na pregação de João Batista, ele dizia o seguinte: produzam fruto digno de arrependimento. A gente conhece a árvore pelos frutos. E um coração arrependido, ele vai gerar frutos de arrependimento. Isso significa que uma pessoa verdadeiramente arrependida, ela está disposta a fazer rupturas. Olha, eu percebo que quando eu estou junto com tais pessoas, nunca dá certo. Então eu vou ter que me afastar dessas pessoas. Eu vou ter que parar de ir em determinados lugares. Eu estou disposto a fazer isso. A romper com determinadas coisas. Porque isso me leva para longe do meu Deus. Isso inclui muitas vezes uma postura radical de fuga do pecado. Eu estou disposto a fazer algumas coisas que parecem ser altamente radicais. Mas eu sei que é o seguinte, eu não dou conta. Então eu vou fazer tudo que eu puder fazer para não chegar nem perto. Quantas vezes eu já vi isso? Pessoas que tomam algumas atitudes. Eu lembro, isso hoje em dia é mais complicado, mas eu lembro no passado, quando você só tinha aqueles computadores que eram desktop, não tinha laptop nem celular. E aí, eu estou ficando velho, né? Eu fico pensando, eu fui ter celular quando eu estava no ensino médio. Aí eu fico olhando e falei, nossa, estou ficando velho mesmo. Mas eu lembro nessa época, uma das coisas que a gente falava, e era falado até na igreja e tudo mais, é o seguinte, olha, se você tem dificuldade, por exemplo, na área de pornografia, sabe o que você faz? Tira o computador do seu quarto. Se isso é uma coisa que te faz pecar, esteja disposto a fazer coisas que aparentemente são radicais. Pega as estatuetas e joga fora. Mas o verdadeiro arrependimento, eu estou disposto a fazer rupturas e, inclusive, preste atenção nisso, no arrependimento verdadeiro, eu estou disposto a consertar os meus erros. Se eu fiz algo contra alguém, eu prejudiquei alguém, eu estou disposto a me humilhar, estou disposto a sofrer prejuízo, estou disposto a qualquer coisa. Eu lembro aqui da história de Zaqueu, onde Jesus vai jantar na casa dele, e a gente não sabe direito qual foi a conversa que eles tiveram, mas em determinado momento, Zaqueu se levanta e fala, Senhor, todos aqueles que eu prejudiquei, eu vou devolver com juros, e metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. Percebe o seguinte, quando a gente está verdadeiramente arrependido, a gente está disposto a fazer restituições, inclusive. Se humilhar diante dos outros. O verdadeiro arrependimento está disposto a romper e abandonar os pecados. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem alguma coisa contra alguém e com alguém que você precisa consertar? Que ficou meio assim? E consertar aqui é o seguinte, é sentar e resolver mesmo. Porque às vezes eu já vi, não, pastor, já resolvi com ele. Como é que foi? Aí eu cheguei lá e falei assim, me perdoe se eu fiz qualquer coisa, tá? Não, isso daí não é consertar. Isso daí é falar alguma coisinha para tirar o peso da consciência. Uma vida de arrependimento é uma vida onde nós estamos dispostos a romper, a consertar, a abandonar, a resolver as coisas. Uma pessoa que reconhece e chora, mas não se dispõe a romper, a resolver, a consertar, ela não está verdadeiramente arrependida. A gente vê aqui o povo seguinte, abandonando tudo e então vamos lá. Se é para ir, vamos com tudo. Essa é a ideia do verdadeiro arrependimento. E por fim, última coisa do verdadeiro arrependimento, é que quando uma pessoa está vivendo uma vida de arrependimento, ela se dispõe a consagrar-se continuamente e inteiramente ao Senhor. Porque é bonito, percebe? O movimento não foi só de jogar fora os ídolos. O movimento foi de jogar fora os ídolos e se voltar completamente ao Senhor. O texto vai dizer que eles tiraram fora os ídolos e etc. e serviram somente ao Senhor. Não é só abandonar. E a vida com Deus é assim, eu abandono algumas coisas e eu começo a fazer outras. Eu abandono algumas práticas e começo a abraçar outras. Eles não só abandonam a idolatria, mas eles passam a servir inteiramente ao Senhor, eles se congregam lá em Mispá e fazem todo esse ritual de consagração, de entrega ao Senhor. E o texto vai dizer que então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e sacrificou esse cordeiro em holocausto ao Senhor. E a gente sabe que esse tipo de sacrifício é um sacrifício que aponta para Jesus,
aponta para a obra de Cristo. O cordeiro sendo derramado num ritual como esse é o símbolo de nós reconhecemos os nossos pecados e então nós estamos fazendo um sacrifício para que sangue seja derramado pelos nossos pecados. Percebe que não tem só um abandonar dos ídolos, mas tem um voltar-se inteiramente em consagração ao Senhor. E o verdadeiro arrependimento, uma vida de arrependimento, ela não só abandona os ídolos, mas ela volta-se inteiramente e completamente ao Senhor. Isso daqui, gente, envolve eu me consagrar ao Senhor nas grandes e nas pequenas atitudes. Seja nas coisas grandes. Coisas como assim, nossa, lá no meu serviço tem um monte de falcatruas, e eu não vou me envolver em coisas de corrupção. Ou seja, em coisas pequenininhas. Como uma mentirinha que a gente conta, como um probleminha que a gente tem lá em casa, coisas pequenas. Eu quero me consagrar ao Senhor nas coisas grandes e pequenas, nas visíveis e nas que só eu e Deus vê. Isso é um coração arrependido diante do Senhor, é a consciência de que é eu e Deus, em grandes e pequenas coisas. Uma vida de consagração ao Senhor envolve também uma vida devocional, de leitura bíblica, oração, de devoção ao Senhor. Onde eu estou constantemente buscando orientação na palavra de Deus. Constantemente me voltando ao Senhor, colocando as minhas questões diante dEle. Uma vida de dependência de Deus em todas as coisas. Onde diante das lutas e das dificuldades, eu vou ao Senhor. E percebe como isso é contrário à visão do mundo, gente. O nosso mundo é seja autoconfiante, seja autodisciplinado e corra atrás de tudo. Na visão bíblica é duvide de você. Entenda que você é fraco. E dependa do Senhor. São duas coisas completamente diferentes. Consagrar-se ao Senhor envolve comprometimento e envolvimento com a igreja do Senhor, o povo de Deus. E envolve se dispor a servir ao Senhor onde Ele mandar. Isso é uma vida de consagração ao Senhor. E a pergunta que eu faço para você, olha lá, o que é o arrependimento verdadeiro? Uma decisão pessoal, viver reconhecendo e confessando os seus pecados, entristecer-se diante dos seus próprios pecados, disposição em romper e abandonar o pecado e consagrar-se continuamente e inteiramente ao Senhor. Minha pergunta é o seguinte, esse é o seu estilo de vida? É assim que você vive? Esses elementos fazem parte da sua caminhada? Ou não? E se não faz, é por isso que o negócio está travado, gente. É por isso que pode até ir bem no serviço, pode até ir bem, tal, mas você vê que a sua vida, assim, a sensação é que está patinando. Porque o arrependimento é a chave para destravar tudo. E aqui, preste atenção numa coisa. A Bíblia vai dizer, lá em 2 Coríntios 7,10, que existe a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação, e a ninguém traz pesar, mas existe a tristeza segundo o mundo, que é uma tristeza que produz morte. Existe, tem como eu estar aparentemente arrependido, mas é um negócio que não é diante de Deus, e não produz vida, mas produz mais morte ainda. Então existe o arrependimento diante de Deus, e existe a tristeza do mundo pelos erros. E aqui eu quero só diferenciar isso para você entender. O que é a tristeza segundo o mundo? Quando a Bíblia fala dessa tristeza segundo o mundo, e veja se não é assim que você vive. Uma pessoa que, a tristeza segundo o mundo é uma pessoa que vive assim. Ela até reconhece os erros dela, mas aquilo não traz pesar para ela, aquilo não entristece ela. Então ela até quer mudar. Não, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu preciso mudar nos pontos, mas no fim ela não se consagra a Deus e ela não muda. Ela até reconhece que faz errado, mas aquilo não mexe com ela. Aquilo não entristece ela, e ela até é assim, nossa, eu queria ser diferente, mas isso aí no fim não faz diferença nenhuma, é só uma palavra da boca para fora. Você conhece pessoas assim? Quantas vezes nós escutamos maridos, esposas, pais e filhos falando, não, ele até fala, ela até fala, mas é só da boca para fora. Isso não vem de Deus, isso não é arrependimento verdadeiro. Outro exemplo de uma tristeza segundo o mundo, a pessoa reconhece os seus erros. Ela fica triste, mas não pelos erros, pelas consequências dos erros. E preste atenção nisso. São duas coisas diferentes. Uma coisa é eu fico triste pelos erros que eu cometo. Outra coisa é eu me entristeço pelas consequências que os meus erros trazem. São coisas diferentes. Então a pessoa até fica triste, mas ela fica triste quando dá ruim. Quando começa a dar problema em casa, quando começa a acontecer alguma coisa que afeta ela de alguma forma. E no fim ela não tem disposição de mudar. Ela não quer mudar de fato. Às vezes ela até se consagra ao Senhor parcialmente, mas não de todo o coração. Isso é a tristeza segundo o mundo. No fim não muda nada. Isso daqui, gente, preste atenção nisso. Cuidado com isso, porque é sutil, porque às vezes a gente está nesse caminho e a gente acha que a gente está arrependido diante de Deus. A gente está nesse caminho e a gente olha e fala assim, não, pelo menos eu estou, assim, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu preciso mudar, estou tentando, mas assim, não existe aquela entrega total. Um outro exemplo de tristeza segundo o mundo, um último exemplo de tristeza segundo o mundo, eu reconheço os meus erros. Eu fico triste. Eu até mudo algumas coisas externamente, mas eu não me consagro inteiramente ao Senhor.
Isso daqui eu já vi muito também. A pessoa reconhece que está errada, aí ela começa a vir na igreja, ela até começa a orar antes de comer, começa a fazer algumas coisas externas, mas quando você senta e conversa com a pessoa e vê o dia a dia, você vê o seguinte: não existe consagração verdadeira ao Senhor. É uma coisa externa. Mudou alguns comportamentos aqui e ali, mas não existe um voltar-se de todo o coração ao Senhor. Vai continuar com a vida travada. Vai continuar patinando. O verdadeiro arrependimento é reconhecimento dos seus erros. Tristeza porque isso ofende a Deus. Disposição de romper e abandonar, com seja lá o que for. E uma consagração total e inteira ao Senhor. A pergunta que eu faço é: você vive uma vida de arrependimento? E quando alguém te confronta em algum ponto, como você reage? Você reconhece? Ou você tem um coração duro? Como a nossa vida seria diferente, gente, se a gente adotasse uma postura constantemente, pensando e falando: olha, me perdoe, eu sei que eu estou errado, me perdoe, com a graça de Deus eu vou tentar mudar. Como isso faria diferença na nossa vida? Viva uma vida de arrependimento diante do Senhor, porque arrependimento é a chave para destravar a sua vida. E eu quero contar uma história rapidinho, antes de eu prosseguir aqui e terminar no texto. Eu conheci certa vez um rapaz que, sabe aquela pessoa que faz tudo errado na vida? Era esse rapaz. Desde muito novo envolvido com vícios, envolvido com imoralidade sexual, vícios de maneira geral. Aí começou a namorar com uma moça, bem jovem ainda. E aí até uma história engraçada, porque como a moça era mais velha que ele mentiu a idade dele para a moça querer ficar com ele. E ela ficou, e só depois que ele estava namorando, fazia uns 6 meses, 1 ano, que ele contou qual era a idade verdadeira dele. Uma história toda bagunçada. Aí ele engravidou a namorada, essa namorada, foi morar com ela. E, gente, tudo bagunçado. E desde muito novo, 18, 19 anos, envolvido com, afundado em bebida, cigarro, enfim. E eu lembro uma vez aí, eu fui visitar esse rapaz, ele era lá da minha cidade, da minha região, fui visitar ele um dia, que a gente tinha contato quando a gente era criança e tudo mais. E eu me lembro que, nossa, fui lá, passei uma noite com ele lá, a gente, enfim, conversamos sobre as coisas do passado e tal. E antes de ir embora, e eu vendo aquela situação, aquilo me... olhando e falando: puxa, o que vai dar isso daqui, gente? Assim, todos os elementos para dar tudo errado tá aqui. E aí eu lembro que antes de ir embora, eu falei assim: meu amigo, eu posso ler um texto da Bíblia para você e fazer uma oração pela sua família aqui? Aí ele falou: pode, fica à vontade aí. E eu lembro que eu peguei, li um texto da Bíblia, falei sobre a importância da caminhada com Deus, de viver uma vida diante de Deus, que sem o Senhor a gente está perdido. Enfim, falei do Evangelho de Jesus, fiz uma oração por eles e fui embora. Mas sabe quando você vai embora assim? Agora eu vou falar o coração meu aqui. Completamente desacreditado que faria qualquer diferença isso. Não tinha expectativa nenhuma de que as coisas iam melhorar, iam mudar alguma coisa. Algumas semanas depois, eu recebi um contato dele falando: Júlio, depois daquela vez que você veio aqui, quando você saiu daqui de casa, e eu estava junto com outras pessoas, então eu e mais algumas pessoas fizemos uma visita lá para eles. Quando vocês saíram daqui, eu olhei para minha esposa e falei: o que a gente está fazendo na nossa vida? Você sentiu a mesma coisa que eu senti? A gente precisa dar um jeito na nossa vida. Está tudo errado. E aí ele conta que... E aí você vê que Deus vai preparando as coisas. A esposa dele trabalhava com uma moça que... A esposa não, né? Que eles não eram casados também. Aí trabalhava com uma moça que era de uma igreja que ela vivia falando de Jesus para ele. Para ela, né? E aí, no outro dia, ela fez contato com a moça e falou assim: olha, a gente viu, estamos pensando sobre isso, você não quer ajudar a gente? E aí ele me mandou mensagem falando assim: Júlio, a gente está fazendo discipulado agora, estamos frequentando tal igreja, e a gente está se voltando ao Senhor, a gente precisa de Deus na nossa vida. E é bonito demais essa história, gente, sabe por quê? Porque é o seguinte, naquele mesmo ano, a vida deles mudou completamente. Assim, em questão de 3, 4 meses, ele abandonou os vícios, parou de fumar, parou de beber, começou a ir na igreja, eles estavam fazendo discipulado, se preparando para se casar, se casaram no final daquele ano, ajeitaram toda a vida deles diante do Senhor. E é bonito demais, porque qual que é o meu ponto de dizer o seguinte: quando a gente se arrepende e se coloca diante do Senhor, a gente pode estar com a vida mais bagunçada do mundo. O Senhor é o Deus que nos recebe e nos ajuda a botar as coisas no lugar. Esse é o nosso Deus. Arrependimento e viver uma vida assim é a chave para destravar a sua vida. Esse rapaz que eu estou falando hoje, ele está firme na igreja, já casou, tem mais filhos, está servindo na igreja, é uma bênção. Sabe quando tudo começa a mudar? Quando a gente adota essa postura de quebrantamento diante do Senhor.
o texto vai continuar dizendo o seguinte, a gente vai ver que arrependimento é a chave para a vitória. Porque assim, eles juntam lá, estão arrependidos diante de Deus, está acontecendo tudo isso. Quando os filisteus ficam sabendo que eles estão lá, os filisteus ficam enfurecidos. Por quê? E aí é importante dizer o seguinte, qual que é a cabeça dos filisteus? Normalmente, quando juntava todo o povo assim num lugar, era para o pessoal se organizar para a guerra. Então eles recebem a notícia, os filisteus, o povo inimigo recebe a notícia. Os israelitas estão tudo junto lá, o povo inteiro junto no lugar. Eles já pensaram, e esse povo está se organizando para crescer para cima da gente? Então antes deles se organizar, a gente vai para cima deles. Eles ficam sabendo, eles se juntam e vão para cima guerrear contra os israelitas. E é muito legal isso porque qual que foi a reação dos israelitas? Quando eles ficam sabendo o seguinte, os filisteus estão vindo aqui acabar com a gente. O que eles fazem? Eles param tudo e falam, gente, vamos parar o culto aqui, cada um pega a sua espada e vamos ver o que vai dar. Não, olha a postura deles. Então os filhos de Israel disseram a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Eu acho interessante esse texto, porque é o seguinte, se eu estivesse lá nessa reunião, e eu fico sabendo que o exército inimigo está vindo atrás de mim, eu ia lá na minha casa pegar meu arco e flecha, minha espada, pegar minha mula e falar, vamos ver o que vai dar. Essa seria a nossa primeira reação. Mas lembre-se, o povo estava arrependido se voltando ao Senhor. Então o que eles fazem? Vamos continuar o culto. Samuel, ora por nós aí. Peça a graça ao Senhor para que Deus nos livre. E uma coisa que eu acho bonita aqui, gente, é que voltar-se ao Senhor não foi a última opção, mas foi a primeira. Foi a única opção. Normalmente, como que nós agimos na nossa vida? Acontece alguma coisa, a gente faz tudo que a gente pode fazer, perde noite de sono, fica ansioso, agoniado, faz. E aí depois, se coloca diante de Deus e fala, Senhor, é como se fosse assim, sabe fazer uma fezinha? Vou lá fazer minha fezinha para ver se... Mas assim, eu já me garanti. Ele se volta ao Senhor como a primeira opção. É isso que a gente tem. Quem nós temos além do Senhor? Ninguém. Então, Senhor, eis-nos aqui. E aqui eu me lembro do Salmo 5,3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã eu te apresento a minha oração e eu fico esperando. Eu coloco a minha causa diante do Senhor e eu fico ali esperando. É isso que eles fazem. E aí o texto é bonito porque vai dizer que Deus responde. E sabe o que Deus faz? Se você prestou atenção na leitura do texto, o texto vai dizer que enquanto Samuel está lá oferecendo holocausto pelo povo, e aqui é uma imagem que ilustra o que aconteceu, Deus manda uma grande trovoada. Agora imagine essa cena. Estamos lá fazendo culto, o exército está vindo contra a gente, o povo chega e fala, Samuel, ore pela gente, a gente vai continuar aqui, peça que o Senhor tenha misericórdia da gente. E então Samuel está fazendo ofertas ao Senhor, o holocausto ao Senhor pelo pecado do povo. E lembre-se disso, a ideia do sangue do animal sendo oferecido tem a ver com nós reconhecemos os nossos pecados e reconhecemos que precisamos do perdão pelo sangue do Cordeiro. E enquanto eles estão derramando o sangue do Cordeiro, o tempo fecha, fica tudo preto e começa a cair raios, trovões em cima do exército filisteu. E o texto vai dizer que os filisteus, além de todos os raios e trovões, vem um grande pavor sobre os filisteus. E lembre-se, naquela época eles tinham uma noção, todas as guerras que tinham, havia uma visão religiosa por trás de que era a guerra entre os deuses desses dois povos. E todo mundo conhecia o Deus de Israel por causa do que Deus fez no Egito. Então quando eles estão indo para a guerra, e eles veem raios, trovões e tudo aquele estrondo, eles ficam apavorados, o texto vai dizer. E então Israel, o povo de Israel, recebe o comando para todo mundo ir atrás deles e derrotar todo o exército filisteu. Deus manda um trovão, Deus manda raios, todo mundo fica apavorado e sai correndo. E então o povo de Israel vai para acabar com os seus inimigos. Qual que é a conclusão? Ele se volta ao Senhor em arrependimento. O que Deus faz então? Primeiro, Deus dá uma vitória milagrosa nessa batalha. Deus faz um milagre e dá a vitória para eles e muda a situação de um dia para o outro, de uma hora para outra. Além disso, o texto vai dizer lá no verso 13, que os filisteus então a partir desse momento ficaram com temor diante do povo de Deus e deixaram eles em paz. Lembre-se, há 20 anos eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus. Depois disso, vamos deixar esse povo em paz. Não vamos mexer mais com esse povo não. Além disso, o texto vai dizer que as cidades que haviam sido conquistadas, os filisteus, eles eram um povo que tinham campanhas expansionistas, então eles tinham esse negócio de conquistar territórios, conquistar cidades. As cidades que foram conquistadas foram devolvidas à nação de Israel, e não só entre os filisteus, eles tiveram paz com os filisteus, mas o texto vai dizer lá no verso 14 que até mesmo os amorreus, que eram outros povos que viviam em volta deles, quando olharam isso daí, ficaram com medo e falaram, vamos deixar esse povo em paz. Fruto do arrependimento deles.
Deus então traz paz, restauração para a nação. Arrependimento, gente, é a chave para uma vida vitoriosa. É a chave para a gente viver uma vida cheia de sabedoria, cheia de paz. Viver uma vida de arrependimento é a chave para a gente viver uma em paz na nossa família. Viver dentro a vitória, num sentido espiritual, dentro da nossa casa. Como eu disse, como seria diferente se na nossa casa a gente tivesse um coração quebrantado para lidar com as nossas diferenças? É importante dizer que não significa o seguinte: se você viver uma vida de arrependimento, Deus vai resolver todos os seus problemas e vai te dar tudo que você sempre sonhou. Isso daí não existe em lugar nenhum. Nem nos coaches. Eles prometem, mas eles não oferecem, não entregam isso daí não. Mas significa que Deus vai nos dar sabedoria e graça para lidar com todos os problemas que a gente vive. Deus vai nos ensinar a viver em paz, mesmo quando os exércitos se armam à nossa volta. Isso é viver uma vida de vitória. Isso é viver uma vida com o Senhor. E é por isso que o chamado do Senhor para nós é que nós nos quebrantemos diante dEle e confiemos nele. Porque Deus é refúgio seguro para todos aqueles que se refugiam. É legal esse texto porque Israel falou assim: olha, a gente só tem o Senhor, então vamos se voltar inteiramente a Ele. E não precisa de mais nada além disso. Deus é refúgio seguro, é fortaleza para aqueles que nele se refugiam. E aqui eu lembro de 2 textos bíblicos. Primeiro, Mateus 11, 28 a 30, Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Reconheçam que vocês são falidos e venham a mim, Jesus diz. E sabe o que vocês vão encontrar? Um jugo suave, um fardo leve. Outro texto, Isaías 40, 30, 31, que texto lindo esse. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Até os jovens se cansam. Até os moços caem exaustos. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas aqueles que esperam no Senhor, que depositam sua confiança no Senhor, que vivem uma vida de quebrantamento diante do Senhor, Deus vai renovando as forças deles. Deus vai dando graça. Deus vai fortalecendo. Deus vai guiando. Viva uma vida de arrependimento. E o próprio Deus vai entrar com a graça e com a providência dele, te fortalecendo e te guiando nas encruzilhadas da vida. Você não vai ter tudo o que você quer, mas você vai desfrutar daquilo que você precisa. A paz, a sabedoria e a alegria que vem do Senhor. Lembra? Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram. Eles serão consolados. Arrependimento é a chave para uma vida vitoriosa, gente. E eu quero, a última parte desse texto, a partir do versículo 15, o texto vai terminar fazendo um resuminho do ministério de Samuel. E eu quero terminar com esse texto, olha lá, versos 15 a 17, ele faz um resumo do ministério de Samuel. E é muito legal porque ele vai dizer o seguinte, que Samuel, ele foi um líder consagrado ao Senhor, e todos os dias da sua vida, ele foi fiel ao Senhor. E se você está acompanhando a nossa série aqui desde o comecinho, lembre-se que Samuel começou a servir ao Senhor desde pequenininho. Desde sempre Samuel serve ao Senhor. E é bonita essa história porque é o seguinte, do comecinho da sua vida até o último dia, Samuel continua caminhando com o Senhor. Bonito isso, porque é o seguinte, todo mundo conhece gente que começou bem e terminou mal. Todo mundo conhece gente que tinha uma época da vida que estava 1000 por hora com o Senhor, de repente entra numa estagnação e dali não sai nunca mais. Mas nós temos aqui o exemplo de um homem que foi fiel ao Senhor todos os dias da sua vida. Além disso, o texto vai dizer, e é muito legal, que Samuel, ele era um líder presente e interessado na nação, então todo ano ele rodava as cidades de Israel. Se você ler na Bíblia, ele vai falar que todo ano Samuel passava em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, e voltava para Ramá, que era a cidade onde ele tinha feito um altar ao Senhor, e era a cidade onde ele morava. Mas é legal isso aqui porque Samuel é um líder, diferente de Eli, que ficava só sentado na cadeira lá esperando as coisas acontecer. Samuel está interessado, rodando a nação, e o texto vai dizer que ele foi um líder perseverante que todos os dias da sua vida ele serviu ao Senhor, todos os dias da sua vida. E o meu ponto aqui é dizer o seguinte, por que eu quero trazer isso e conectar isso ao arrependimento? Porque, gente, quem conduziu todo o povo de Israel nessa trajetória de arrependimento e de restauração foi Samuel. E um dos chamados que Deus tem para nós, e para todos aqueles que já vivem essa vida de arrependimento diante do Senhor, é que nós conduzamos outras pessoas também em arrependimento e fé ao Senhor. Foi isso que Samuel fez. Ele tomou o lugar de líder da nação e falou, então eu vou conduzir vocês nessa caminhada. Vocês querem se voltar ao Senhor? Então eu vou ajudar vocês a trilhar esse caminho de arrependimento e fé no Senhor. E aqui eu tenho uma palavra para aqueles que estão aqui, são homens, casados, homens
Assumam a liderança do lar de vocês e conduzam a família de vocês em arrependimento e fé ao Senhor. Para você que é pai, mãe, assuma o lugar de liderança na vida dos seus filhos e conduza os seus filhos em arrependimento. Lembre-se que isso daqui não é forçado. Mas entenda que esse é um papel que nós temos na nossa família. Conduzir as pessoas ao arrependimento. Samuel fez isso e é lindo, porque a história de Israel muda a partir do momento que Samuel então conduz o povo em arrependimento. E para todos aqueles que já caminham com Jesus, Deus nos chama a conduzir outras pessoas, nossos colegas, nossos familiares, nossos amigos, a Jesus em arrependimento. Deus nos chama a trilhar esse caminho. E não só trilhar esse caminho, mas uma vez estando nesse caminho, conduzir outros a esse caminho também. Uma vida de arrependimento, quebrantamento e fé no Senhor Jesus. Minha pergunta é, você já vive essa vida de arrependimento e quebrantamento? E segundo, você tem conduzido outras pessoas nesse mesmo caminho? E eu quero terminar, gente, esse sermão, falando de um último ponto que eu pulei no texto e agora eu vou voltar nele. A questão do Ebenezer. Porque o texto vai dizer o seguinte, depois dessa grande vitória, Samuel então levantou, pegou lá, fez uma pedra, levantou lá um memorial e colocou o nome daquele lugar de Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Ali a ideia é o seguinte, e isso é muito comum, a gente vê bastante isso no Antigo Testamento. Deus fazia uma grande coisa, eles faziam alguma coisa para lembrar daquilo ali. Para que todas as vezes que você passasse ali, você olhasse para aquilo e tivesse a lembrança daquilo que Deus fez no passado. Qual era o propósito do memorial? Primeiro, e é legal isso daqui, porque qual era o propósito desse memorial? Primeiro, lembrar constantemente o povo, a gente precisa se arrepender. Todas as vezes que o povo passasse ali, eles se lembrariam. Tudo mudou quando nós nos quebrantamos diante do Senhor. Nós precisamos viver a vida assim, de quebrantamento constante diante do Senhor. Além disso, o memorial tinha como propósito gratidão pelo passado. Olha o que Deus fez por nós. Olha como Deus é bom. Olha como Ele é grande. Além disso, a ideia do memorial é que, uma vez que eu lembro do que Deus fez no passado, isso me traz paz para o presente. Deus é o Deus que cuida de mim. Ele já fez isso no passado. Ele continua fazendo isso. Eu não preciso ter medo diante dos desafios e diante das dificuldades, porque Deus está comigo. Eu vou me quebrantar diante dele e vou descansar nele. Além disso, isso nos traz esperança para o futuro. Isso me traz gratidão pelo passado. Esse memorial é gratidão pelo passado, paz no presente, esperança para o futuro, porque eu olho para o futuro e falo, Deus vai continuar cuidando. E além disso, o memorial era sempre uma oportunidade para testemunhar. Por quê? Porque todas as vezes que eles passavam por ali, principalmente as crianças que não viveram esse momento, papai, o que é isso? E isso então nos dá a oportunidade de falar para os nossos filhos, para eles falarem para os filhos deles, quem foi o Senhor e quem é o nosso Deus. Mas gente, esse memorial, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, ele aponta para um memorial muito maior, que é a cruz de Cristo Jesus. A cruz de Cristo é o nosso grande memorial. É o grande fato do passado, do qual nós nunca podemos nos esquecer e que nós precisamos estar constantemente nos colocando de novo diante disso. Porque na cruz nós nos lembramos da necessidade que nós temos de arrependimento e fé. Eu sou tão pecador que Deus teve que morrer por mim. E quando eu volto para a cruz, percebe o seguinte, não tem como eu me aproximar da cruz com um coração orgulhoso. Eu me aproximo da cruz com um coração esvaziado. Senhor, eis-me aqui, miserável, tem misericórdia, ser propício a mim, pecador. Então, quando eu me volto para a cruz, eu sou lembrado de novo da necessidade de arrependimento e fé. Na cruz, eu sou cheio de gratidão pelo que Cristo fez por mim. Ele pagou pelos meus pecados. Eu nunca vou cansar de agradecer por isso. Ele morreu por mim. Isso me enche de gratidão pelo passado. Além disso, me traz paz para o presente. Se Jesus já morreu por mim, o que mais Ele vai me negar? O mais difícil Ele já fez. E ainda que eu morra, eu estarei para sempre com Ele. E isso me traz paz para viver as tribulações do presente. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, gente. Mas ainda que a pior coisa te aconteça, que é a morte, se você está em Cristo, é só mais um passo para você estar no céu. Isso traz uma paz para a gente viver a nossa vida. Quantas pessoas a gente conhece que morrem de medo de morrer? Isso nos traz paz para o presente. Quando a gente olha para a cruz, isso nos traz paz para o presente e também nos traz esperança para o futuro. Por isso eu quero terminar essa reflexão dizendo o seguinte, olhe para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o nosso grande Ebenezer, é o nosso grande memorial. Quando você se sentir ameaçado e pressionado pela vida, olhe para a cruz de Cristo. Quando você sentir o peso da culpa dos seus pecados, olhe para a cruz de Cristo. Quando você se sentir sozinho e abandonado, lembre-se que Jesus foi abandonado para te acolher. Então olhe para a cruz de Cristo, porque a cruz, gente, ela é o nosso Ebenezer.
E eu me lembro aqui de Romanos 8, 31 e 32. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quando eu olho para a cruz, eu lembro o seguinte: o que ele tinha de mais precioso, ele já entregou por mim. Ele não vai me negar mais nada. Eu posso me quebrantar diante dele. Eu posso confiar nele e encontrar paz com relação aos meus pecados passados, paz com relação aos meus problemas presentes e esperança de que ele vai continuar cuidando comigo, cuidando de mim, até que finalmente eu estarei com ele para todo sempre no lar celestial. E o chamado de Cristo é que nós então olhemos para a cruz e vivamos uma vida de arrependimento, olhando e testemunhando da cruz do nosso amado Senhor. Arrependimento é a chave para destravar a nossa vida. E o chamado do Senhor é que nós vivamos uma vida constantemente olhando para a cruz, nos arrependendo diante desse Senhor, renovando a nossa fé nele e testemunhando daquilo que ele fez e faz em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos nós, gente, e nos dê esse coração quebrantado, esse coração arrependido, nos dê esse estilo de vida. Isso é tão contracultural, porque na nossa cultura diz o seguinte: ame você, seja autoconfiante. O caminho de Deus é exatamente o oposto. Reconheça a sua miséria, reconheça que você é fraco e receba da graça de Cristo. E ao mesmo tempo que esse é um caminho de humilhação, esse é um caminho que nos livra. Porque é o seguinte, olha que liberdade a gente tem em Cristo. Pode falar mal de mim, provavelmente você deve estar certo, mas isso não me abala, porque Jesus morreu por mim. Está armando um temporal à minha volta? Jesus morreu por mim. Ele não me negou isso e eu sei que Ele está cuidando da minha vida. Eu tenho paz, eu continuo caminhando. Tem uns problemas lá em casa? Me perdoe. Eu devo estar errado mesmo. Oh Deus, tem misericórdia da nossa família. Gente, isso nos liberta para viver uma vida de paz. Uma vida sem amarras. Uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos ajude a viver assim, olhando para a cruz, com o coração quebrantado diante dele. Vamos orar mais uma vez, já encerrando esse tempo de culto.